Foi. Eu gostaria de contar um testemunho, né, a respeito das coisas de Deus e o que Deus faz, né, que muitas pessoas não sabem como Deus faz, né, eu quero contar aqui. Jesus passou por um lugar e encontrou uma mulher com seio podre de câncer, né, já desenganada da medicina, né, era ali nas caeiras. Então Jesus matou o câncer dela ali nas caeiras, né, curou a irmã Bigmar e hoje ela está curada para a honra e glória de Jesus Cristo. Jesus também libertou ali na caeira uma mulher que comia no lixo, andava perambulando pelas caeiras, né? E o Senhor falou para mim que ela ia ser uma missionária. E hoje essa mulher é missionária, né? Ali está ali nas caeiras, mora nas caeiras. Vocês podem procurar ali essa missionária que o Senhor libertou ela, né? O Senhor curou ela na rua. Hoje era da Assembleia de Deus, creio eu, né? E ela andava perambulando pelas ruas, né? E hoje o Senhor fez uma obra na vida dela. Jesus também curou um paralítico que não andava, né? Ali naquela favela que tinha atrás do cemitério. Hoje ele está trabalhando, né? Para a honra e glória de Jesus. Hoje ele está trabalhando. Jesus levantou ele da cama e hoje o Senhor o abençoou e ele está trabalhando, né? Jesus também, né? Levantou um outro paralítico, né? Ia levantar outro paralítico, mas infelizmente, né, não deu para levantar, porque eu abri o olho, não poderia ter abrido o olho, porque quando o Senhor está fazendo a obra, a gente pegou de surpresa, né, e ele estava ficando em pé, mas agora, na próxima vez, esse que está na cadeira de roda vai levantar, porque quando a mão começar a subir, é porque Deus vai curar. Também Deus também fez um milagre, um carro ia explodir, e Deus mostrou a brasa do fogo lá na igreja. Eu percebi que aquele fogo não era de Deus, era brasa de esmeril, quando você passa um ferro no carro. E o fogo ia pegar nos freios do carro, aqui na lotação, né? Se você procurar a lotação em Praia Grande, a qual o Senhor, ele resfriou aquele carro para salvar aquele homem, né? O homem ia perder a lotação, ia perder a vida dele, porque o fogo pegou nos freios da lotação. Mas Deus, como tinha mostrado as brasas lá, com certeza eu ia achar o carro. E consegui achar o carro em Santos, vim perseguindo esse carro até Praia Grande para Deus refriar aquele incêndio, pois o fogo estava 1 metro de altura na roda esquerda e 1 metro de altura na roda direita. E ali eu gritei, ele parou o carro e ali eu resfriei o veículo dele, né? E Deus deu um grande livramento, né, para ele ali de morte e a perca do veículo. Não perdeu nem o veículo e nem perdeu a sua vida. Se você procurar essa lotação em Praia Grande, você também vai achar, né? Também Jesus ressuscitou uma morte, uma mulher faleceu, né? E as pessoas carregaram essa mulher para dentro de uma casa. E minha esposa mandou ir lá orar pela mulher. Cheguei lá, a mulher que estava lá era ex-enfermeira, falou que a mulher estava morta, não tinha batimento cardíaco, no pulso nem o coração batia, não funcionava nada. E eu disse, então vamos deixar morrer para depois Jesus ressuscitar. E Jesus então, ele honrou, ele mostrou que ele ressuscita os mortos mesmo. No meio de 38 pessoas ali, dentro daquela sala, tentando salvar uma mulher, e a outra foi buscar a ambulância, porque tudo que Deus faz, Deus deixa uma marca, né? E a ambulância, quando chegou, a mulher já estava curada, ressuscitada, em pé, e está lá na Santa Casa, porque ligaram, falaram, a mulher está morta, o médico veio buscar uma mulher morta. Mas infelizmente Deus curou a mulher e o médico levou ela lá na Santa Casa e lá o médico falou para ela que era melhor procurar Jesus do que ela procurar o médico, porque do jeito que contaram como ela estava, não foi uma pessoa só que contou, foi mais de 30 pessoas que contou a situação que ela se encontrava. Então eu quero dizer que Jesus, ele cura, né? Ele revela a palavra dele, né? Ele manda falar, né, com os pastores de Praia Grande, né? Quando o pastor vai partir, Deus manda falar. Quando a ovelha, Deus vai pegar a ovelha, vai levar embora, Deus manda falar. Então, pela misericórdia de Deus, Deus nos escolheu, né? É uma pena, Deus revelou a universal, né? E mostrou que o teto da igreja ia cair em cima da cabeça do pastor. E eu fui lá avisar, não deixaram eu falar com o pastor, impediram, falaram que estava amarrado, que não era falar com o pastor, para mim falar com o pastor tinha que marcar dias, né? E o pastor estava pregando no rádio do carro, e Deus me arrebatou e me levou até a igreja dele. Chegando lá eu vi que aconteceu um acidente na igreja, então eu fui avisar. Não acreditaram em mim, infelizmente o teto caiu, mas Deus avisou, porque Deus é fiel e Deus está vendo tudo o que acontece sobre a terra, né? Aqui em Praia Grande, eu já entreguei várias profecias, né? Para as pessoas, cheguei numa casa também, Deus falou que tinha uma viúva lá dentro, e a pessoa não acreditou em mim, né? Eu falava e a pessoa retrucava, eu falava, a pessoa retrucava, enfim.
de tanto eu falar e repetir, a pessoa teve que se humilhar e aceitar a profecia, porque a viúva estava dentro daquela casa e a mulher estava totalmente magra, né, precisando de saúde, e Jesus passou por lá também, né? Jesus passou também lá pelo pastor da Assembleia de Deus, lá da Mirim, ele chorou a noite toda e quando eu cheguei lá, né, foi me esconder da chuva e Deus falou falar para a mulher dele, que o homem que deitava na cama dela chorou a noite toda com medo de morrer. E Jesus ia curar ele, e Jesus curou o pastor. Eu orei pelo pastor, Jesus curou o pastor, né, ali da Assembleia de Deus, ali da Mirim, né, lá naqueles prédios que tem lá embaixo na Mirim, Jesus curou ele, e Jesus também fez grande obra na vida do porteiro e da esposa do porteiro, porque hoje o porteiro passou a ser pastor e a esposa passou a ser missionária. Hoje ele cuida de uma igreja, está construindo uma igreja muito grande, porque Deus ele trabalha assim. Quando Deus manda falar, ele fala, ele não é homem para que minta. Ele tem palavra de exortação e palavra de salvação e repreensão, né? Então Jesus cura. Não existe enfermidade que Jesus não cure, né? Jesus também passou pela fonte de água viva, né? Pastor Samuel, né? Lá da fonte de água viva. E lá na fonte de água viva o Senhor mostrou o quê? Que uma irmã lá, né, as trevas iam cegar ela, ela ia perder a visão, e Deus então curou ela, repreendendo as trevas que existiam dentro dela. Deus mandou o pastor levantar a mão, que ela cairia. Quando o pastor levantou a mão, de lá eu já estava vendo ela, Deus libertando a irmã das trevas, porque as trevas conseguem cegar, as trevas da diabetes conseguem cegar uma pessoa. E ali Deus deu livramento, e eu falei para o pastor, agora o senhor pode pregar que ela está liberta, né? Deus também revelou várias igrejas, né? E alguns não aceitaram. Deus falou com o pastor Edmilson, que é uma bênção de Deus, homem aprovado por Deus. Ele abriu uma igreja num lugar que não tinha ovelhas e Deus mandou baixar a porta. E eu fui lá e falei para o pastor Edmilson, essa hora ele está me ouvindo aí no vídeo, né? Baixa a porta, pastor Edmilson, porque as ovelhas não estão aqui, as ovelhas estão em outro lugar, mas você é homem de Deus, porque Deus mostra o seu jipe, né, que você dirige, seu trabalho é pequeno, né, e mostra também os seus obreiros, né, e ali o pastor Edmilson falou comigo que disse que para Deus se era para manter fechado ou aberta, e Deus então manda fechar, né, e ali o pastor Edmilson é uma bênção, é um homem de Deus, né, Deus também falou com o pastor do Brasil para Cristo, o presidente, pastor Paulo me levou na igreja, e lá Deus me usou para chamar o pastor lá embaixo do altar. E ali o pastor desceu com uma bênção, o pastor presidente da Brasil para Cristo, homem de Deus também. Deus falou com o pastor, falou comigo, foi uma bênção ali eu e o pastor, né? Lá em Guarujá isso aconteceu, né? Deus mandou também eu falar com o pastor, o presidente da Assembleia de Deus de Vicente de Carvalho, a qual Deus ia recolher o pastor, tomou o pastor das ovelhas, e Deus tomou o pastor das ovelhas, né? Deus tomou o pastor das ovelhas, recolheu o seu servo, porque quando Deus manda falar, nós temos que falar. Deus mandou entregar 4 profecias, né? Entreguei 4 profecias, sendo uma de conserto, não consertou, foi embora. E uma que Deus ia recolher, né? E a outra, as profecias, foi de repreensão. Então, Deus manda falar, temos que falar. Deus também mandou eu falar com o pastor Correia da Assembleia de Deus. Eu tive lá, alguns irmãos sabem que eu tive lá, porque o tempo do pastor venceu dentro da igreja. Então Deus tinha que pôr outro pastor ali. Quando o tempo do pastor vence, tem que ser colocado outro. E eu tive lá, encontrei um pastor que não era o pastor que Deus mandou falar com ele, mas eu deixei o recado de Deus lá e chamaram o intérprete para interpretar, muito bem. E eu falei. Também Deus mandou, me chamaram, como pastor que me conhecia, pastor Brígido, né? Brígido de Andrade, e ali, muito bem, Deus mandou, eu conheci o pastor e pedi para o pastor pôr a mão em minha cabeça, mas Deus mandou pôr a mão na cabeça do pastor Brígido, e ali eu coloquei, foi uma bênção, né? Deus falou o que estava acontecendo na língua estranha que ele falava, Deus falou o que ele falava, e ali foi uma bênção, conheci o pastor Brígido, conheci a esposa dele e conheci também o Andrade, o pastor Benésio, né? Ali Deus fez grande obra também. Também tive numa igreja, também passei de bicicleta, Deus mandou entrar. Ali tinha 2 irmãs, a mulher do pastor e a sua assessora, ia inaugurar a igreja no sábado, eles construíram uma igreja ali, você pode observar que lá, não estou mentindo, você pode passar por lá, no Jardim Quietude, Assembleia de Deus ali, uma nova que eles construíram, e eu entrei e aquela irmã falou, né, vamos orar aqui, irmão, quando vocês se ajunta, o fogo pega melhor. Foi dito bem, quando eu abri os braços, a irmã estava com uma enfermidade na barriga, ela caiu,
né? A mulher do pastor pegou na direita, a irmã pegou na esquerda, mas Deus curou a irmã, repreendendo aquela enfermidade, até que a mulher do pastor me convidou para ser o pregador da noite na inauguração da igreja, e eu falei para ela, eu não posso vir porque eu só venho se a igreja for atrás de mim. Se a igreja for atrás de Deus, levar a igreja atrás de mim, porque é para mim vir. Se a igreja não for, eu não posso vir. E assim é que vai trabalhando para Deus, levando as profecias, né? Deus tem excluído pastores, né? Excluiu pastores, obreiros que muitas vezes querem trabalhar de qualquer jeito, e Deus está vendo, né? Quando aparece um caixão sem tampa no altar, porque o obreiro está morto, né? E quando Deus excluiu o pastor também não pode mais pregar, e quando o tempo venceu do pastor também, ele não pode pregar. O negócio é meio complicado. Então, pastor que Deus chamou é uma coluna maciça que encosta nas nuvens. Toda vez que Deus vem buscar ele, dá um terremoto na coluna, e Deus vem buscar o pastor, tomar o pastor das ovelhas. Quando Deus vem tomar a ovelha do pastor, é uma escada que é colocada, Deus arrebata o pé para subir. Muito bem. Nenhum pastor vai subir com a igreja. A salvação ela é individual, tá? Damos dois no campo, um será levado e outro será deixado. Jesus, ele vem, ninguém sabe quando, mas ele vem. Eu não posso dizer o dia, que nem os anjos sabem quando Jesus vai vir, mas ele vem. Então, enquanto Jesus não está vindo, ele está aí trabalhando, né? Porque Jesus fala em todo idioma, em todas as igrejas. Não existe igreja que Jesus ele não fale, né? E todas as igrejas, o mesmo Jesus opera em todas. Então o que acontece? Quando ele opera em todas, ele revela o que vai acontecer lá. Agora tem coisa que às vezes o profeta ele não fala, ele chega a falar por cima, mas não aparece lá para dar o livramento para quem está lá, né? Porque a Bíblia fala que se o atalaia tocar o alarme e a pessoa receber o aviso, receberá o livramento de Deus. Mas se não receber o aviso, o atalaia não é culpado do sangue daquela pessoa. Então tá aí para vocês verem que em Praia Grande eu já tive na Assembleia de Deus do Correio, já tive falando com o pastor presidente da Brasil para Cristo, já tive com o pastor Edmilson, já tive com o pastor Teodorico de Vicente de Carvalho, em profecia, pastor Samuel de Vicente de Carvalho, pastor Leônio de Vicente de Carvalho, irmã Edith de Vicente de Carvalho, tudo em profecia, querido irmã. Também tive em Taboão da Serra, em profecia, mas não aceitaram a profecia, porque do jeito que está não tem condições de continuar, né? Deus pede alguns consertos e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Às vezes o pastor vem ali cuidar daquela igreja e ele tem que fazer uma mudança, né? Em alguns comportamentos de algumas pessoas. E muitas vezes as pessoas não aceitam. Mas Deus já revelou mais de 6 obreiros da Assembleia de Deus de Taboão da Serra, né? Deus revelou e mandou eu falar, mas as pessoas não aceitam, né? Quando você vai falar. Porque Deus ele trabalha de um jeito e o homem trabalha de outro jeito, né? Deus trabalha de um jeito e o homem trabalha de outro jeito. Mas já vi Jesus fazer maravilha, né? Deus também tem pegado pessoas soberbas, né, que às vezes tem um trabalho e se exalta, e o anjo tem ido na cozinha para bater o aviso da pessoa, sem crachá, sem nada, e no outro dia entregar, e o anjo manda ele embora da cozinha. Então Deus tem trabalhado maravilhosamente bem, Deus está vendo todo mundo, mas ninguém consegue ver ele, né, porque ele trabalha de uma maneira especial, né. O nosso Deus trabalha de uma maneira especial, né? Tenho também buscado pastor, né? Deus fez um milagre por esses dias, um tempo atrás agora. Fui buscar um pastor, Deus revelou o anzol descendo das nuvens, fez a escolha do peixe, e quando Deus faz a escolha do peixe, a gente tem que buscar. E ali o céu abriu, o anzol desceu, e eu vi que o anzol foi num buraco, né? Num buraco. E tinha água naquele buraco. Quando o anzol bateu no buraco, o peixe engoliu, era uma baleia. Aí o Senhor disse, tá vendo? É um pastor desviado. Ganhei um pastor para Jesus e uma missionária. Moravam dentro de um buraco, no meio do matagal, e Deus mandou eu ir atrás. E achei do mesmo jeito que Deus mostrou. Aí vocês verem que quando Deus escolhe um peixe, ele mostra onde o peixe está. Mas quando a gente ganha, a gente muitas vezes fica naquele versículo, muitos são chamados. A gente chama muita gente, agora vamos ver qual deles Deus escolheu. Então, Deus tem escolhido o peixe e tem mandado eu buscar. Deus não pesca de rede, tá? Deus pesca com anzol. Esse negócio de rede, isso não existe, né? É com anzol. O céu abre, o anzol desce, Deus escolhe o peixe, mostra para você, e no outro dia você vai buscar. Isso é trabalhar para o Altíssimo, Criador dos céus e formador da terra. Mas eu gostaria de deixar também um versículo aqui, né? Porque muitas vezes eu estou aqui lendo a Bíblia
e às vezes eu acho algumas coisas, né, que eu não posso falar. Então vamos ver o que eu não posso falar para a sociedade, para o mundo, para o Brasil, né? Vamos ver o que eu não posso falar. A Bíblia diz que Jesus, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem quando ele vai vir. Se eu falar que ele está vindo para a sociedade, eu estou contra a palavra. A Bíblia fala que eu virei rumores de guerra em vários lugares. Não assusteis que é isso que isso aconteça. Se eu orar para a guerra parar, eu estou contra a palavra. A Bíblia fala, dê de graça tudo que você ganhou de graça. Se eu vender o que eu ganhei, eu estou contra a palavra. A Bíblia diz, dê a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Se eu comprar e não pagar, eu estou contra a palavra. A Bíblia diz assim que o machado flutuou, Eliseu orou, o machado flutuou porque era emprestado, precisava acabar. Se eu pegar o que é seu e não te devolver, eu estou contra a palavra. A Bíblia diz também, né, que não haverá tralha um homem e uma mulher, nem tralha uma mulher e um homem. Se eu fizer o contrário, eu estou contra a palavra. A Bíblia diz assim que aquele que crê será salvo, porém o que não crê será condenado. Se eu falar que estou salvo, eu estou contra a palavra. E muitas vezes, né, eu não quero ficar contra a palavra, porque não posso ficar contra a palavra, porque se eu ficar contra a palavra, Deus não vai me mostrar e nem vai me usar para falar alguma coisa. A Bíblia diz que a língua estranha edifica a si próprio, quem fala. Se você fala em língua estranha, ela edifica você, mas não edifica os outros. Por você edificar alguém, você tem que falar em profecia, tá? Bom é que profetizasse, mas já que está falando língua estranha, não proíbe-se falar a língua estranha. Mas a língua estranha não serve para profetizar. É isso que eu quero te dizer. E muitas pessoas têm recebido o Espírito Santo e têm querendo profetizar, querendo mandar mensagem, né, de texto, de profecia, e não funciona assim. Quando aquilo que Deus te mostrar, é você que tem que ir lá levar. Se Deus mostrar meu prato de boca para baixo, que nem Ele mostra para mim o prato dos outros, eu tenho que pôr um pão dentro do prato. Então, eu tenho que pôr lá o pão. Eu não posso só falar que eu vi o prato de boca para baixo e não colocar o pão lá. Se eu disser que Deus mostrou uma chave para te dar, eu tenho que levar a chave lá. Eu não posso ficar só vendo e não trabalhando para Deus. Então tá aí, para você ver como é que Deus trabalha. Eu não posso colocar Jesus como meu fiador, porque Jesus disse, não seja fiador de ninguém. Então se eu colocar Jesus como meu fiador, eu estou contra a palavra, né? Eu não posso ficar contra a palavra. É só isso que eu te peço. Que você veja e frisa o que eu estou falando aqui, para que o céu venha se abrir e Deus venha revelar a palavra dele para você pregar. Então, para nós ter autoridade na palavra, se eu roubar com uma mão e trabalhar com a outra, eu não vou conseguir libertar ninguém na igreja, porque eu não estou sendo exemplo, né? A palavra diz que todo homem deve trabalhar e comer do sol do seu rosto. Se eu uso uma mão para roubar e outra para trabalhar, eu estou errado, contra a palavra. A palavra fala que, né, Deus diz, todo o diabo falou para Jesus que daria todo o reino dele para Jesus. Então, tem pessoas querendo ficar rico na igreja, querendo ir para o céu. Vai dar errado, porque a Bíblia fala que além da palavra vir, né, tá mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna. Então como é que você vai para a igreja para ficar rico? Jesus não veio trazer riqueza para ninguém, veio trazer salvação eterna. Então para você que está procurando a salvação eterna, você vai encontrar Jesus com a salvação eterna. Mas as demais coisas, né, a Bíblia diz, será acrescentado. Então você busca Jesus para morar no céu, para ficar rico não. Porque se você ficar rico, você não vai entrar no céu. Porque Satanás queria deixar Jesus rico para Jesus adorar ele. Então Satanás disse, eu te darei todo o reino do mundo se você prostrar e me adorar. Jesus disse, bate Satanás, adorará o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então você que quer ficar rico para ir para o céu, você não vai entrar lá. Está mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna. Renan, desliga aqui para mim. Já vi vários milagres, viu? Vários milagres. Perdi a conta dos milagres. Não dá nem para contar na igreja porque é muita coisa, eu tenho que contar assim.